Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec, estudando o livro dos médiuns. Hoje, no capítulo da obsessão, meios de a combater, né? O item 249. Quero agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, Eric, nossos cumprimentos, Cláudio, Arthur, vocês aqui no estúdio e de casa, nossos amigos que nos acompanham e interagem conosco pelo chat. É a nossa terceira sessão, se não me equivoco, deste estudo do capítulo de número 23, dedicado ao tema da obsessão. Então, chegamos neste item 249, que vai ao ponto dos mecanismos, dos meios para combater a obsessão. Vamos, então, à leitura e aquela salutar troca de ideias na sequência. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de fato desagradável. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvido. Meus amigos, com relação a esta primeira instrução de Kardec, haja paciência. Temos visto certos grupos que retiram a participação, a oportunidade de participação, diante da suspeita de que o médium esteja às voltas com obsessão simples. Dessa maneira, pergunto, até que ponto a paciência tem que ser compartilhada pelo grupo em detrimento da participação do médium? Ou se, conforme a diretriz de Kardec, essa paciência ela é irremediavelmente dirigida a todos os integrantes do grupo que vão ter que exercer essa caridade com relação à persistência do espírito inoportuno. É bem interessante, né, que quando ele fala dos meios de combater a obsessão, que ele divide, né, pelo tipo da obsessão. Então, na obsessão simples, né, não precisa afastar o médium de imediato, né? Você faz isso, você cansa o espírito, né, porque o médium não se engana, né? Na obsessão simples, mostra que é impossível ser iludido e cansa, né, o espírito, mostrando que é impossível agitar a pessoa, né? Mesma coisa aqueles fenômenos físicos, né? Se o fenômeno continuar acontecendo, várias tipologias, coisas sendo derrubadas, a pessoa, se ela se irritar, ela vai mostrar que o espírito está ganhando, né? Então ela tem que cansar realmente a paciência do espírito. Aí ele está falando da obsessão simples, né? Já é diferente quando é a fascinação ou a subjugação, que aí talvez seja preciso afastar o médium e ter uma ajuda de terceiro e acompanhar o espírito, né, até
magnetizar e outras diversas coisas. Então, na sua leitura, Eric, não é preciso afastar de pronto o médium, e esta paciência é para o grupo todo, né, para enfrentar esse processo. É isso, Cláudio? Concorda? Nós tivemos algumas experiências muito tristes, e eu estou falando de experiência própria, quando dirigia o grupo na casa espírita, e pela orientação até do estatuto, acontecia assim, o médium participava de uma reunião de estudo e trabalhava no dia pré-determinado para os atendimentos da chamada desobsessão. O que a gente notou é o seguinte, e a gente seguia as regras até que a gente começou a questioná-las e tentar referendá-las pela doutrina e não encontramos. O que se fazia? Quando um médium acusava qualquer sinal de perturbação ou não conseguia, entre aspas, um controle quase que absoluto nas reuniões onde ele participava, pasmem, mas qual era a orientação? E a gente seguiu muito tempo esse. A gente afastava o médium. O médium afastava dos estudos e afastava do trabalho prático. Quando a gente começou a perceber o seguinte, se afastava o médium 4 semanas, ele vinha na casa espírita só para ouvir o evangelho e tomar o passe. E não havia nenhum trabalho de respaldo do grupo. Quando a gente começou a estudar e começou a questionar isso, até por essa interação de estudo aqui, ficou uma coisa maluca, porque você tirava o médium do principal meio que ele tinha para se livrar dessa obsessão simples, que era o estudo, a continuidade do estudo. E você o afastava do grupo, o afastava do trabalho. Quando começamos a questionar isso, teve todo um trabalho daquele negócio de rever as regras do grupo, os estatutos, da onde foi tirado isso. Infelizmente, isso tem e é muito comum nos grupos, viu? Depois da formação dos grupos familiares, a gente inverteu completamente essa questão. Quando um médium mostra qualquer sinal de desequilíbrio e pode estar sendo obsediado, ele recebe mais apoio ainda. Ele continua no grupo, é claro que com a observação um pouco mais acurada das suas manifestações, das suas comunicações, se filtra mais o que vem dele, mas ele tem todo o respaldo, inclusive o respaldo a nível de amizade familiar, a gente visita a pessoa, porque essa questão da obsessão simples, não me alongando muito, ela acontece a qualquer momento na vida de qualquer um. Às vezes uma perda na família, um descontrole, às vezes uma discussão entre pais e filhos, entre irmãos, coloca aquela pessoa que tem o trabalho mediúnico já pautado num grupo, numa casa espírita, em um pequeno desequilíbrio. E pode ocorrer isso aí naturalmente. Então a gente inverteu completamente essas coisas. Quanto mais dificuldades o médium tem ou demonstra, mais apoio ele tem, inclusive pelos próprios estudos de Kardec. Pois é, essa é uma questão bastante intrincada, né? Eu vejo assim algo que depende muito de uma análise caso a caso. Eu acho que eu acredito que não existe um caso igual ao outro para que a gente possa efetivamente dizer que vai ser sempre assim, que tem que ser assim, né? E eu me aproximo bastante da opinião, da posição do Cláudio, uma vez que, por vezes, que o espírito quer justamente isso, afastar o médium daquele trabalho, que é enfraquecer o grupo, né? E outra coisa que também me chama a atenção é que simplesmente não é fazer apenas que o espírito perca a paciência, mas quem sabe, claro, às vezes isso pode ser até utópico, porque é um caso, assim, o espírito está
de tal forma intencionado no mal, que isso não vai se dar por milagre. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quem sabe também não tentar puxar, entre aspas, esse espírito, né, a favor, né? E não apenas cansá-lo, mas também procurar, como se dizia, né, doutriná-lo no sentido de convencê-lo de que aquilo efetivamente não vai ser bom para ele, que não é o caminho correto ou mais correto a ser trilhado, né? Que ele só perde o tempo dele com isso e se prejudica ainda mais e sofre ainda mais. É claro que, às vezes, por vezes, um simples diálogo não é suficiente. Há espíritos tão empedernidos no mal que seria realmente uma infantilidade nossa achar que apenas algumas poucas palavras vão convencê-lo de alguma coisa. Mas a tentativa tem que acontecer, um estudo daquele caso, caso efetivamente esse espírito se mostre, né? Geralmente, porque muitas vezes ele é levado, né, pelos outros espíritos, os espíritos incumbidos ali da reunião, para se manifestar, né? Então, realmente muito caso a caso. Às vezes, o que às vezes se acha que o médium está passando por uma obsessão, pode não ser. Então, realmente, há que se ter um cuidado bem grande, né? Haja um consenso no grupo, não acredito que não deva ser uma decisão unilateral, e que os dirigentes da reunião, assim como seus participantes mais competentes no sentido do estudo da doutrina, possam efetivamente conversar sobre aquele caso específico e decidir o que de melhor fazer. Só para Pois não? Para aprofundar um pouco mais aí, nós estamos falando da obsessão simples, o Eric foi bem feliz aí também em já adiantar alguma coisa. A obsessão simples e até na subjugação. Um membro do grupo, como diz aí, é desagradável tanto para o médium quanto para o grupo, às vezes ter ali um espírito fanfarrão, um espírito brincalhão, um espírito até agressivo, tá? Mas é o que o Arthur disse aí, às vezes em que a gente teve a oportunidade de praticar essa paciência, nós colhemos frutos muito doces, muito bons, e tanto é que temos hoje amigos, entre aspas, a nível espiritual, que até hoje dizem não acreditar, as portas estarem abertas para ele, e nós os temos respeitado, embora mantidos num certo controle ali, inclusive pelo ambiente familiar, que funciona até como uma grande barreira, porque o que um espírito faria num grupo espírita organizado aí, sem a questão da simpatia entre os seus, sem a questão da familiaridade do local onde ele está, ele, numa casa familiar, ele não consegue muita coisa, não. Que há uma barreira ali até, eu acredito até que mental para aquele espírito. Ele pode iniciar as suas perturbações, as suas brincadeiras, as suas fanfarronices, mas ele tem um limite ali, porque ele está na casa de alguém que, inclusive, você tem que colocar bem claro para ele que ele está sendo convidado, desde que ele respeite aquele ambiente. Então, funciona muito bem e a gente colhe belos frutos. É claro que no caso da fascinação, aí a gente vai entrar em outros detalhes aí, né? Só para o modelo que a gente usa aqui hoje, basicamente é este Kardec. Não perder a paciência, colocar aquele espírito dentro da escala espírita que está aí em mãos de todo estudioso e de todo trabalhador prático, uma vez colocado ali, saber lidar com esse espírito, e o médium em si, nunca deixá-lo sozinho, no sentido assim, olha, não é porque ele não está produzindo, não é porque ele é um elemento discordante na reunião durante um tempo, que ele deixa de ter a amizade dos outros, que ele deixa de ter a paciência dos outros para com as dificuldades que ele está enfrentando. Então, até visitas, até a gente, às vezes, quando a coisa é muito complicada, a gente reveza, passa lá na casa do amigo, toma um café, conversa, vê como é que está a situação.
para você ver depois o reflexo na reunião. Proponho que sigamos na leitura, porque Kardec insiste sobre o mesmo tema, com novas considerações. Vamos ao parágrafo subsequente, se o Eric puder. Isso. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Portanto, em linha de convergência com os comentários dos amigos. Seguindo, convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido, obtempera Kardec, bem se vê traçando limites à paciência. Em certos casos, prossegue, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulares, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, cumpre-se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os animam e provocam como rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Portanto, para tudo tem limite, não é? Como os amigos colocavam, há situações em que é preciso adotar outras medidas. A questão sempre é, como o Arthur disse aí, embora a gente possa, de alguma maneira, generalizar algumas situações, realmente são casos a caso. Já passamos por essas situações e aprendemos ao longo dos anos aí da experiência que essa questão principal aí do riso numa reunião mediúnica é uma das coisas mais, vamos dizer assim, mais temerosas que pode ocorrer. Nós tivemos situações antes de aprender, vamos dizer assim, em que, de repente, um médium começava a rir, a gargalhar, por qualquer situação, por qualquer palavra que seja,
E levou um tempo para a gente perceber que realmente esse tipo de atitude é uma das mais difíceis de se trabalhar em grupos. E aí é necessário a imposição do silêncio, às vezes até com uma questão bem, vamos dizer assim, bem forçada, e algumas vezes até passível de afastamento desse médium, até que ele compreenda que ele realmente está fora de controle, porque parece ser uma coisa pueril, o riso, né? Ah, eu ri. Bom, se você riu acima de uma normalidade ali, e geralmente dentro de uma reunião dessa, que pode haver situações até divertidas, mas não hilárias. Nós tivemos essas questões aí. Alguns, nós tivemos um ou dois casos aqui, que não aceitaram de bom grado os conselhos e se afastaram. E depois de muito tempo, voltaram a procurar o grupo, porque realmente essa questão tinha se tornado até uma questão de comportamento em família, de comportamento no trabalho, a qual eles não conseguiam controlar mais. Esses espíritos são complicadíssimos, ou os chamados zombeteiros reais, né, que Kardec tão bem descreve, e hoje o pessoal quase que não utiliza esse palavreado, acham outras palavras mais doces aí, sei lá, mas é muito complicado, tá? Se você gosta de se divertir, é fácil encontrar esses amigos por aí, tá? E como foi já dito em outras oportunidades, né? Se o grupo está sendo atacado, o grupo mediúnico, né? Possivelmente os espíritos vão procurar focar naqueles que estiverem mais fragilizados. Então aí é a hora, né, de cada um cuidar realmente da sua vida mental, né? E do seu comportamento, para que não seja aí alvo, né, fácil desses espíritos, né? Então é aquele trabalho que a gente já falou aqui, que é realmente de procurar melhorar-se em todos os sentidos possíveis. Claro que a natureza não dá salto, nenhum de nós aqui é santo, somos todos espíritos de terceira ordem, mas, né, uma vez que você está realmente ligado a um trabalho com essa seriedade, com essa magnitude, né, simplesmente não pode viver uma vida, assim, claro, é uma vida normal, mas sem os exageros, né? Uma vez que você acaba, né, simplesmente não é, a vida é uma só, né? A pessoa é uma só, não é, ela não pode ser uma na reunião mediúnica e outra completamente diferente fora, né? Existe uma noção aí de continuidade. Então, claro, não estamos falando aqui que a pessoa tem que virar um monge, mas também, né, evitar certos excessos, certos exageros, que na verdade não são saudáveis nem para os médios ostensivos, nem para os que não são ostensivos, né? Não são saudáveis para ninguém. E aí, quando nós damos essas facilidades, efetivamente os espíritos vão explorar isso daí, né? E aí são exageros de todo tipo, não apenas as viciações materiais, mas principalmente as viciações morais que acabam nos fragilizando e dando ensejo a que esses espíritos atuem, né, sobre nós. Eu queria, excelentes comentários, eu queria chamar atenção para a perseverança que Kardec fala aí, né? Na moralização dos espíritos, né? Porque muitas vezes, como Kardec coloca, você ora pelo espírito e o espírito zomba, né? Então, ele começa assim zombando até... E são várias reuniões até conseguir moralizar o espírito, até ele se arrepender, né? Principalmente se for um espírito endurecido, então é importante essa perseverança, né? Não dá para resolver numa reunião. Às vezes são necessárias várias até solucionar o caso, né?
da moralização dos espíritos, que eu prefiro usar esse termo do que desobsessão, porque desobsessão veio do movimento, né? E Kardec falava em moralização, que é mais certo. Tirou da minha boca, Eric, essa palavra desobsessão, o trabalho de desobsessão, é uma incongruência até com a própria doutrina. Tá? Então é preciso cuidado mesmo. E a experiência mostra que não há dois casos iguais. Nós tivemos aqui várias vezes, e estamos ainda trabalhando alguns espíritos que fazem anos que não comunicam diariamente ou semanalmente, mas vez ou outra que comunicam ainda mantém a sua posição, às vezes irracível e tal, mas a gente vê que a perseverança vai fazendo com que eles comecem a observar a si próprios, comecem a observar o seu comportamento e, como eu disse, às vezes se colhe doces frutos da paciência e da perseverança. Muito bom. Sem meia palavra, para moralizar, precisa ter autoridade moral. E se perde instantaneamente qualquer autoridade moral quando nos permitimos distanciar do objetivo da reunião para dar risadas e, enfim, estimular as tolices que proponham propositalmente esses espíritos imperfeitos. Então, é uma questão de foco, é uma questão de bom senso, é uma questão de guardar ali a finalidade da reunião séria para instrução e não para diversão, conforme proposta de quem apareça. Muito bem, vamos ao item seguinte de número 250. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo, para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe maus conselhos, a crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quizila dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo que a que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e, depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o largo, mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver,
Reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Meus amigos, e sobre esta arte da fascinação, como abrir os olhos sem ser ofensivo, sem ser muito descortês e, com isso, melindrar o médium que está iludido. Existe técnica em psicologia para fazermos tal abordagem e sermos possivelmente melhor sucedidos, bem-sucedidos? Então, é interessante essa diferença, como eu falei, né? Na obsessão simples, o médium sabe que está sendo vítima, né? Na subjugação, o médium é completamente iludido, né? Então, ele faz com que o médium se afaste do grupo, né? Faz com que o médium acredite nas coisas mais utópicas, né? E aí é preciso abrir os olhos, né? Mas como diz aí, às vezes a pessoa se compraz. Então, nem sempre é possível, mas no caso da fascinação é preciso de uma ajuda de um terceiro, normalmente, para fazer a pessoa sair desse estado, como na subjugação também. Às vezes é preciso até do magnetismo. Olha, essa questão aí é bem complicada. Um dos maiores empecilhos é de, mesmo quando consegue esclarecer e convencer a pessoa de que ela está sob uma influência que a fascina e ela não consegue enxergar, a não ser por olhos de terceiro, é muito difícil você trabalhar as pessoas de que você não tem como resolver aquele caso de fascinação por si. Você tem que fazer regredir essa fascinação para uma obsessão simples. Ou seja, de modo em que a pessoa afetada, o médium afetado, vai reconhecer que ali há uma influência que o domina e, portanto, que ele tem que dioturnamente trabalhar contra essa dominação, no sentido de conhecimento, de esclarecimento e de convencimento de si mesmo. Essa é que é a grande dificuldade da questão da fascinação. E como a própria mensagem aí, como o próprio ensino diz, muitas vezes você tem que deixar o fascinado seguir seu caminho. A gente, às vezes, se sentia até impotente diante de alguns casos aqui. Como a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com isso numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde você pode acompanhar as pessoas ao longo do tempo, a gente tem alguns casos de você ver lá 5, 10 anos depois, 15 anos depois, como se diz, o fascinado quebrar a cara, exatamente naqueles conselhos que a doutrina dava, que os espíritos amigos davam, aconselhavam, e, infelizmente, é muito difícil de reverter essa questão. Tivemos alguns casos onde a gente atuou, vamos dizer assim, com o grupo, mas é muito complicado. Tá? Na grande maioria das vezes é quase que impossível esse revertimento aí, exatamente porque a pessoa quer resolver. A pessoa não quer passar pelo processo até de autoconhecimento, porque aí entra um autoconhecimento. Só para ter uma ideia, tem um caso aqui que a gente acompanha, já vai para uns 22, 23 anos. A pessoa tem uma vida, entre aspas, até normal hoje, mas durante muitos anos escrevia mensagens sozinha na sua casa e ia entregar essas mensagens, batia de porta em porta na cidade para entregar essas mensagens. Quando chegou ao conhecimento do Centro Espírita, na época, que tentamos alertá-la que as mensagens deveriam passar primeiro por um crivo doutrinário, precisava se estabelecer
a identificação do gênero, do tipo de espírito, algumas vezes até era um familiar querendo passar uma mensagem para a família, às vezes desesperado para esclarecer alguma coisa que ficou mal relacionada antes da sua morte. Só que o grande problema é que ela batia em casa de evangélicos, em casa de católicos, em casa de qualquer pessoa. E, olha, eu tenho uma mensagem do fulano, eu tenho uma mensagem do Beltrano. E analisando um caderno que ela tinha, a gente viu que muitas mensagens, subliminarmente ali, era para colocar o médium numa situação de vexame, numa situação de exposição, chegando muitas vezes, só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas darem queixa na polícia, porque os espíritos insistiam que ela fosse entregar as mensagens e diziam coisas familiares, diziam, como vamos dizer assim, expunham segredos familiares. Participou do grupo um tempo, foi um nível de fascinação que ainda ocorre. Nós acompanhamos durante um tempo, trouxemos para a Casa Espírita, demos todo o apoio, organizamos até um trabalho de mensagens com ela, mas que essas mensagens fossem guardadas, fossem passadas por um crivo doutrinário, um crivo moral, para ver se havia realmente condições de se entregar. Nenhuma que nos passou tinha condições. Então, o que acontece? Alguns anos depois, se afastou da Casa Espírita e tornou a cair nessa questão. E está até hoje assim, de vez em quando a gente fica sabendo que ela foi até levada à delegacia, é uma senhora hoje, foi levada até a delegacia com queixa de perturbação. Tá? Agora você imagina uma família evangélica recebendo a comunicação mesmo que for autêntica, de alguém da família que faleceu, alertando que a religião evangélica é errada, que eles precisam seguir o centro espírita. Olha o nível de coisa que chega. Então, a fascinação é ainda uma coisa, como diz Kardec aí, muito grave, muito séria, e deve ser trabalhada com muito cuidado mesmo. Realmente é uma questão muito grave, né? Eu confesso que, particularmente, não tenho assim muita paciência para discutir muito tempo com uma pessoa fascinada, né? Eu faço um trabalho, digamos assim, que envolve muitos temas que têm originado fascinações, mas eu simplesmente jogo as informações. Agora cada um vai, né? Deixo para cada um resolver lá com o material que a gente fornece. E muitas pessoas não entendem isso, né? Elas às vezes se perguntam, Arthur, mas por que você está se exasperando tanto em estar atacando, não é nem atacando, né? Mas focando nesses assuntos, tipo Terra Oca, como a gente estava conversando antes de começar a live, Atlântida. É porque simplesmente muitas pessoas desconhecem que a questão de Atlântida, Terra Oca, além de se configurarem heresias científicas, como foi dito ali no Livro dos Médiuns, são apenas pano de fundo para que ocorra a fascinação. Eles incutem, se utilizam dessas temáticas, que já seriam ridículas por si só, para incutir na pessoa uma série de ideias que, inclusive, exaltam, geralmente, a vaidade dela. Ela acredita em Atlântida, mas acredita que foi sempre alguém muitíssimo importante, né? Acredita em Terra Oca e acha que vai ter uma civilização lá no interior oco da Terra que vai vir salvá-la, porque ela é tem até um termo para isso, uma desperta. Eles criaram esse termo. Quem acredita em Terra Oca é um desperto. E quando chegar a hora, todo mundo vai... todas as pessoas que não acreditam são como que fossem assim, pessoas que estão dormindo, né? Assim, não tem uma consciência ampla como ela tem enquanto desperta. Então, perceba que isso aí é tudo um estratagema para exaltar a vaidade, na maioria das vezes, dessas pessoas. E também certos comportamentos ridículos, né, da pessoa vir em público, dizer que lá no meio da Amazônia tem uma civilização especial aguardando.
quer dizer, uma série de concepções místicas, místico-religiosas, que, de certa forma, colocam a pessoa nessa situação meio que vexaminosa perante as outras, porque isso fanatiza. Geralmente, essas pessoas são completamente, realmente, como, né, o próprio nome diz, fascinação, elas são fanatizadas. O fanatismo não deixa de ser uma espécie de fascinação. Então é por isso que, né, a pessoa até brinca aqui tudo, e eu também rio junto, né, porque tem esse lado, mas é para tentar despertar. Claro que é muito difícil, mas eu já pessoas vieram para mim e disseram, olha, Arthur, depois que você explicou isso aqui, eu parei de acreditar naquilo ali. Então, para mim, já é uma vitória, né? Porque não vou convencer a maioria, mas o umzinho lá já me deixa satisfeito. Porque é menos um que alimenta todo esse comércio. Isso tudo muita gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso. Outro dia mesmo nós denunciamos, né? Não dissemos o nome, porque não estamos também interessados, mas as pessoas entenderam, né? Não estamos interessados em justiça, em processos, nem nada, mas dissemos, olha, tem uma pessoa aí que é o maior divulgador dessa ideia de terra oca e que mentiu dizendo que é astrofísico, astrônomo, não sei o quê, e não é coisíssima nenhuma, porque nós fomos atrás na universidade que ele disse que se formou e sequer o nome dele está lá. E essa pessoa ganha muito dinheiro com cursos caríssimos só sobre essas temáticas. Essas pessoas estão enganando um grupo de pessoas. E a gente não pode, se a gente tem um conhecimento, né, adquire o conhecimento para, pelo menos, neutralizar isso aí, por que não? Né? Quer dizer, quem cala, consente. E acredito que todos nós aqui do grupo, acredito que faríamos a mesma coisa, de tentar elucidar da melhor maneira possível para combater esse grande mal que, de certa forma, é a fascinação. Olha, a questão, como diz aí, e aí a atualidade de Kardec, né, que entrou fundo nessas questões. E a gente vê hoje que a fascinação é quase que um comum, né, na humanidade. E tem coisas para tudo, fora essas questões muito grandes aí. A gente tem um pequeno grupo aqui que, inclusive, nos procurou uma época, como se diz, tentando nos cooptar. A palavra foi usada foi essa, que eles têm um guia espiritual aí, que já referendou uma palavra dele, que é uma palavra da verdade, que no fim do arco-íris tem um pote de ouro. Então, toda vez que sai o arco-íris, esse povo corre atrás, cara. Quando a gente sentou para falar, escuta, são lendas, são coisas aí, não. Nos olham até de cara feia, viu? E continuam correndo atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Por incrível que pareça, ano 2022, tá? Vieram com essa conversa e tem um grupo e tem várias pessoas que se reúnem, escutam esse tal desse guia, tá? E ele diz que eles vão achar o pote de ouro, pode ter certeza. Então, a questão aí, quando a gente conversa com os chamados espíritas aí, eles dizem assim, mas eu já estudei, eu já li o livro dos médiuns, eu já li o livro dos espíritos. Cara, a gente tá batendo cabeça com esses livros aqui há 30 anos. E agora que o olhinho começa a dar uma piscadinha assim, falar, opa, tem coisa aqui, né? E o pessoal ainda, como se diz assim, relega isso daqui para segundo plano. Mas vamos lá. E só mais um detalhezinho. O que mais, como eu dizia no início, né, rapidamente, quando dizíamos que não tínhamos muita paciência assim, para debater, é porque geralmente esses espíritos e esses seguidores fanatizados e fascinados se utiliza de uma questão que é terrível, que é o tal do sofisma, né? Quer dizer, é muita falácia, né? Quer dizer, até
voltando aqui à questão do significado de sofisma, né? Quer dizer, o sofisma é um argumento, segundo o dicionário, ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, é um dos recursos mais utilizados por esses espíritos enganadores. E são comprados pelos seus seguidores, né? E como bem disse Kardec lá, né? Voltando um pouquinho no parágrafo anterior, quando ele diz que pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. E realmente Kardec foi assim preciso nisso daí, porque a primeira coisa que essas pessoas dizem é: não, a ciência está errada e o espírito está certo, ou essa crença que está certa. É impressionante, por mais que você mostre para ela, e ciência natural, né? A geologia, enfim, né? Ciências que tratam do mundo físico, né? Mas ela diz que não, que existe. Aí cria-se uma série de teorias da conspiração, não, porque eles não querem que você saiba a verdade, porque a NASA não, né, esconde esse segredo. Gente, aí vocês vão me dar razão ou não? É difícil lidar com argumentos como esse. É muito complicado, a pessoa realmente fica completamente cega. Bem por isso, nós vamos observar em outros trechos da obra Kardec ilustrando, no caso concreto, uma abordagem que remonta ao método socrático e que é explorada, desenvolvida por diversas linhas psicológicas do conhecimento humano, sobre como tentar tirar a criatura dessa sua ilusão, recobrando a verdade, usando de prudência para não afrontar direta e agressivamente a ideia a qual aderiu e pela qual demonstra paixão, né? Para que não haja o choque e, com o choque, o distanciamento, o desinteresse e a manutenção dessa ideia fixa. Em vez disso, que se inicie, né, com a ironia, com a voz interrogativa, mas será? Né? Falando aí do sofisma, será que isso tem lógica se visualizarmos tais e tais evidências? Já pensou por este ângulo? Para, na sequência, estabelecermos o diálogo e, com ele, trazer pouco a pouco a pessoa para uma visão mais imparcial, pelo menos cogite, das inconsistências daquilo que abraçou apaixonadamente. Então, nós vamos, por exemplo, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na seção Diálogos do Além-Túmulo da Revista Espírita, observar Kardec praticando isso, esse manejo, esse tato psicológico para tentar retirar da fascinação esses nossos semelhantes que se deixaram enveredar por esse fascínio, que, como o Arthur coloca, de resto não se limita a médiuns e nem mesmo a desencarnados, né? A fascinação pode, num sentido amplo, se espraiar para outros tipos de situações, circunstâncias da relação humana. E em todas elas, né, não tem jeito, é preciso uma disposição de estudo para pôr de lado as falsas doutrinas. Se nós apenas superficialmente vamos atrás do conhecimento, ficaremos, no mínimo, permanentemente em dúvida, sem nos esclarecer. Então, é preciso um investimento para discernir a verdade mesclada ao erro. Vamos ao próximo tópico 2.
5.1, amigos, ou mais alguma observação? A questão final é essa aí, como o Arthur disse, você também deixou bem claro. Existem situações em que realmente tem que deixar o fascinado por si. Nós temos algumas situações aqui, até em família, né, que não há como usar argumento quando as pessoas realmente se obstinam em acreditar naquilo e acreditam simplesmente assim, não, eu tenho que acreditar porque me ensinaram assim, eu aprendi assim, e não param um segundo que sequer para raciocinar, fora dessa linha aí. Então, o próprio Kardec aí deixa o conselho, você tem que deixar a pessoa por si. Mas será, Cláudio, que perguntando a gente não provoca uma reflexão? Não precisa Não, a responder. gente... Vamos seguir aí o Vamos lá. 251. Vamos lá. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Por quê? Então, se impõe àquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o a que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médio de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Eis, meus amigos Kardec rejeitando aquela tradição de igreja quanto ao exorcismo, mas sem ignorar o paliativo para uma situação dramática pela força magnética. Vamos lá, a gente tem caso bom sobre isso aí. Um dos primeiros casos de obsessão clássica, ligada à subjugação e fascinação ao mesmo tempo, que nos chegou no centro espírita na época, há 21, 22 anos atrás, inclusive sendo o divisor de águas, né? Em que a gente viu que o modelo, chamado modelo federativo, da chamada desobsessão, não atendia aos parâmetros daquela obsessão. Aliás, haja visto que nenhum de nós estudava a sério nem livro dos médiuns, nem livro dos espíritos. A questão do centro sempre era focada no Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, era um caso de subjugação gravíssima, a ponto de muitas vezes a pessoa ficar completamente incapacitada e ter que ser internada. Né? Uma fonoaudióloga da cidade, e algumas vezes acontecia em pleno trabalho, a ponto de outros médicos que a socorriam pedirem para interná-la com um problema mental ou qualquer coisa assim, que graças a Deus nunca apareceu
em nenhum exame. Como não sabíamos lidar de maneira alguma com a situação, começamos a acompanhar o caso de perto, indo até a família quando começavam as chamadas crises, que não tinham hora, nem dia, nem hora para acontecer. Madrugada, dia, noite, fim de semana. Os espíritos não têm calendário, não, né? Aí tivemos que quebrar o paradigma do atendimento no dia do centro espírita. Ou seja, o atendimento público no centro espírita era realizado às terças-feiras à noite. Se ela tivesse uma crise na quarta-feira, a orientação, isso eu fazia parte da direção, era a orientação do grupo, só poderiam nos procurar na terça-feira à noite. Então, geralmente, essa pessoa era internada, passava por todo o procedimento médico de exames, era sedada, porque fisicamente ela tinha bastante dificuldade para controlar pernas e braços. Enfim, quando começamos a acompanhar, ou seja, tivemos que sair fora da casa espírita, tivemos que acompanhar o caso em família, porque a família ficava desesperada, médicos não encontravam nada. Aliás, a família aqui, uma família tradicional, que tem até médicos na família. E aí resolveram procurar o centro espírita. A questão chegou a tal ponto que, graças a Deus, veio uma orientação, até contrariando um pouco aí no início a orientação de Kardec, que nós não tínhamos um magnetizador na época, prestem atenção, hein? Como nós não tínhamos um magnetizador que poderia tirá-la dos transes obsessivos, um amigo espiritual espontâneo, que depois fomos descobrir que era o protetor dela, nos ensinou uma técnica para puxar os cabelos até que ela, para defender a dor do puxão de cabelo, se desligasse mentalmente da obsessão, vamos dizer, da pressão obsessiva. Quando isso não funcionava, um amigo espiritual disse: vocês têm que tirá-la da crise o mais rápido possível, porque a subjugação está levando a um ponto em que ela vai perder o equilíbrio mental, não só físico, mas mental. Então, vocês têm que usar força física bem controlada, bem direcionada, para tirá-la da crise, cortar a ligação com o obsessor, até que vocês desenvolvam um magnetizador no grupo, e nós não tínhamos, tá? Então, nós tínhamos que puxar o cabelo, graças a Deus, era uma senhora que tinha uma boa cabeleira, porque você tinha que enfiar as mãos e puxar o cabelo até que ela defendesse o puxão de cabelo. Quando não funcionava, a técnica ensinada pelos espíritos foi segurar a cabeça e enfiar os 2 polegares no globo ocular até que ela saísse do transe para defender o globo ocular. Vocês não têm ideia da situação gerada aqui, e por meses até. Nós tínhamos muita dificuldade em aceitar essas orientações, mas eram as únicas. E, enquanto isso, começamos a estudar sobre magnetismo, sobre magnetizadores, até que encontramos dentro do grupo, sem saber, um bom magnetizador. Essa pessoa passou por um tratamento por um espírita, um dos mais respeitados no país, um médico neurologista, o senhor Nubor Fakuri, tá? Que, graças a Deus, além de ser um neurologista, tem uma belíssima clínica em Campinas, também é um espírita estudioso e sério. Quando ela foi encaminhada para lá, ele referendou esse tratamento aqui, porque ele diz que realmente, quanto mais tempo ela ficava prisioneira da subjugação, mais neurônios, mais massa, vamos dizer assim, cerebral, seria afetada. Para vocês terem uma ideia, ele é um senhor de estatura baixa, e na clínica, quando ela estava em atendimento na clínica várias vezes, e ela entrava em crise na frente do médico, como ele não tinha força para puxar o cabelo dela,
ele tinha que beliscá-la. Ele ensinou o pai e a mãe a beliscá-la, o marido a beliscá-la, até que ela cortasse o vínculo obsessivo. O magnetizador identificado, treinado, vamos dizer assim, começou a atuar. Não com passes, pelo amor de Deus, né? Mas com magnetização, que era direcionada a alguns centros, geralmente aos centros da cabeça e ao peito, porque ela ficava angustiada, depois o processo correu durante anos, porque ela ficava totalmente consciente de que não tinha controle do seu corpo e não tinha controle do que ela fazia. Ela observava tudo sem poder responder. Hoje, 21 anos, 22 anos depois, uma belíssima médium que já faz mais de 15 anos trabalha corretamente com o grupo, depois dos obsessores serem, como diz aí, esclarecidos, moralizados, tá? Não vou poder entrar em detalhes aqui porque é longo, mas a questão é primordial. Magnetização. Depois, infelizmente, só depois desses casos acontecerem é que a gente realmente mergulhou no estudo da doutrina, Revista Espírita e livro de médiuns, livro dos espíritos, Céu e Inferno, livros de cabeceira. Quem lida com isso, com esses outros, vamos dizer assim, compêndios, essas outras trilogias aí, tá perdidinho, perdidinho. E alguns podem se questionar, né, em relação a esse trecho que está aí marcado, por que certos indivíduos, sacerdotes, padres, enfim, até por vezes conseguem ser bem-sucedidos num processo de desobsessão grave, né? É porque justamente possuem ascendência moral. Quer dizer, não foi porque utilizaram água benta ou porque mostraram uma cruz para o espírito, ou porque, enfim, se utilizaram de certas palavras ou orações especiais, mas porque, né, o espírito reconheceu ali uma ascendência moral do indivíduo que está ali tentando demovê-lo da situação e se retirou. Então, quer dizer, para que isso não sirva, né, para as pessoas acharem que foi tão somente ou foi por causa de certas palavras especiais ou certas fórmulas especiais que aquele padre, por exemplo, que isso é relativamente até comum, né, ou foi relativamente comum em determinada época, dos padres se envolverem nessas práticas e demonstrar, né, o espiritismo demonstra que podem até ser bem-sucedidos desde que tenham ascendência moral sobre o espírito obsessor. Exatamente. O que conta é a ascendência moral, né? Não as fórmulas, né? Como diz aí, palavras sacramentais, objetos, talismãs, nada disso, né? Então, o que importa é realmente a superioridade moral, né? E muitas vezes também se acredita no meio espírita que o que vai fazer a influência maior, por exemplo, no magnetismo, é o movimento das mãos, né? O movimento X ou Y, enquanto que, na verdade, o que importa não é nada material, não é o fato de estar no centro ou não, do passe ser dado assim ou assado, mas o ascendente moral, né? Então, às vezes, no próprio movimento espírita, você também tem essas crenças de que coisas materiais influenciam, mas, na verdade, o que influencia é o aspecto moral, o ascendente moral. Eu poderia esclarecer isso aí. Os amigos também estão sendo muito felizes na questão. Essa questão aí, moral superior e ascendência moral, é um palavrão no meio espírita que dá medo. Eu vou falar por mim mesmo. Nesse caso e nos primeiros casos que ocorreram de reais obsessões
nós nos perguntávamos assim, poxa, eu li em tal livro, em tal questão, que eu tenho que ser um espírito superior para dominar esses espíritos. Sim, se você puder, ótimo, mas prestem atenção no que se é. Eu estou dizendo de fora o íntimo, porque eu não teria moral nenhuma. E algumas vezes esses espíritos nos ouvem. Aí a gente começou a refletir o seguinte: poxa, um espírito que está agindo para machucar, para humilhar, para deixar uma pessoa, às vezes, enlouquecida, para fazer com que aquela pessoa perca até a fé, a confiança na vida, você não precisa ser muita coisa para ser superior a ele, não. Então, o meio espírita coloca isso como se fosse assim: eu tenho que ser santa, eu tenho que ser puro, senão eu não posso trabalhar com esses espíritos aí. Seria ótimo se nós tivéssemos uma santidade, e o Rui foi feliz, o Arthur foi feliz quando diz que os religiosos muitas vezes conseguiam belíssimos trabalhos, embora com outra nomenclatura, mas era, na verdade, um tratamento sobre a obsessão grave ali. Por quê? Porque eles têm uma vida regrada. Eles têm uma vida moralmente impecável, a maioria dos religiosos. Tá? Então, o que a própria doutrina nos pede não é essa ascendência moral de ser um espírito superior, de ser um espírito iluminado. Nos pede apenas que nós moralmente nos comportamos minimamente coerente com o que fazemos, conforme vivemos. E esses espíritos têm que respeitar isso. É claro que vai ao infinito essa questão aí. Mas em todas essas questões que nós fomos colocados, a gente se perguntava: quem sou eu para dar conselho para um espírito? Tem uma série de mazelas, cometo uma série de erros na própria vida. Agora, prestem bem atenção em que situação está aquele espírito, o que ele está produzindo. Ele está fora de todos os parâmetros normais, de todos os parâmetros racionais, geralmente enseguecido por um instinto realmente destruidor e tal. Aliás, completamente desequilibrado. Então, você consegue. É a mesma questão das pessoas: poxa, você faz a reunião aí na sua casa, você faz a reunião em outro lugar fora do centro, da mesma maneira que faço no centro. Se eu fingir dentro do centro de um jeito e fora do centro eu sou de outro jeito, aí esses espíritos vão rir muito. Né? Só uma palhinha. Nós tínhamos uma amiga doutrinadora aqui que era muito boa no verbal e colocava os espíritos no seu lugar, etc, etc e tal. Um dia, no meio da chamada doutrinação, o espírito deu uma risadinha e falou assim: escuta, peraí, você está me dizendo todas essas coisas bonitas aí, você está citando trechos aí do Evangelho, você está falando de Jesus, mas eu estive na sua casa essa semana, eu vi como é que você trata seu pai. E não é assim não, filha. Acabou a reunião aquele dia. O amigo falou: olha, eu estou saindo porque os amigos aqui do meu lado aqui estão pedindo para mim sair, mas presta atenção como que você trata seu pai lá e como é que você trata a gente aqui, hein? Cuidado com isso. Então, são lições que a gente vai levando aí para a vida, viu? Entendemos, Cláudio, que, sem negar o ascendente moral, é de utilidade o conhecimento que a ciência espírita faculta, porque descortina os processos existenciais, porque todos os seres passam. E desejando nós sermos úteis ao esclarecimento de tudo que constitui fonte de angústia, de miséria moral àquele ser que se apresenta, como algoz de outro, nós estamos colaborando para o seu resgate
né, individual, a melhoria do seu estado moral, psíquico, emocional, com vantagem para ele próprio. Então, não podemos ignorar a força do conhecimento nesse estágio. Né? Muitos dizem, como você citou há pouco, que já estudaram, que já leram, que já refletiram, já meditaram, e não tem mais o que absorver. A compreensão profunda dos elementos com que agem em cada criatura, as leis morais divinas, a lei de justiça divina, são fundamentais para equacionar os problemas morais por trás desses lances obsessivos. Porque ninguém é feliz, ninguém é equilibrado, né, como você colocou, fazendo o mal. Alguma coisa de muito errado está aí, passível de esclarecimento. Vamos ao item 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Vamos ver Kardec aí na prática. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era, evidentemente, malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsedia torna
sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumento de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. E aí, meus amigos, como dizem na lata, no popular, toda a gente, nós às vezes negligenciamos as consequências espirituais que dos nossos pensamentos e ocupações triviais de todo momento resultam para a nossa atmosfera espiritual, isto é, para a companhia que temos entre os desencarnados sempre à espreita? Não há dúvida do processo, né? Hoje a gente, de vez em quando, não sempre, devia ser sempre, né? Mas de vez em quando se pega perguntando para si mesmo: opa, que pensamento é esse, né? Passando aqui. Então você não precisa nem de um médium vidente para dizer que tipo de espírito está ao seu alcance ali, né? Esse exemplo aí é clássico, né? A gente acredita que a gente faz o mal só materialmente ou fisicamente, mas a doutrina esclarece essa questão aí do pensamento e imagine da criação das palavras, etc. Aliás, há tanto conhecimento sobre isso, né? Até fora da doutrina, né? Que o pensamento é criador, que o pensamento toma forma, que você atrai aquilo que pensa, e a gente sempre deixou isso de lado. Hoje a doutrina mostra isso aí na ação prática, né? E na conjuntura desses irmãos espirituais nos acompanhando. São uma força da natureza, vamos dizer assim. Como diz aí, o identificado aí até era conhecido delas e havia sido, de alguma forma, maltratado, né? Todo ato tem consequência, isso é uma coisa também que
A gente ainda, às vezes, titubeia nesse conhecimento que já é básico da vida, né? Mas é isso aí, tá? Agora, o processo é sempre... todo processo espiritual demanda não regra, mas demanda um caminho. Ora, você está numa obsessão simples, é fácil resolver. Você tem condições de ver essa atuação do obsessor e você, com paciência, com perseverança, se livra. Ora, você já ultrapassou essa linha, você já caiu na subjugação, caiu no mais profundo que há aí, que é a fascinação, você tem que fazer o caminho inverso. Tá? Nessa questão aqui, olha, você tem que fazer o caminho inverso. Você não pode simplesmente mandar o espírito que te perturba embora. Você tem que cuidar da causa que o atrai e aí atrair os bons espíritos. É um caminho. Né? Para você chegar aí, a lição aí é muito clara. Os bons espíritos, os protetores, se afastaram pelo comportamento das mesmas. Que bom espírito que vai ficar com alguém que só faz ou só fala mal. Então, é um processo depois de retorno ao caminho. Você tem que voltar atrás e se esforçar para refazer esse caminho, né? É bem claro a questão aí. E o pessoal, às vezes, sem estudo, ou sem, como dizer, sem muito estudo, quer mágica. Né? Eu vou tomar um passe, eu vou fazer um benzimento, eu vou tomar um banho de sal grosso, tá? E não muda em nada o seu comportamento, tá? Principalmente o comportamento ligado ao moral, né? Mas é assim, a gente vai aprendendo aos pouquinhos aqui. É realmente um caso bastante interessante esse das irmãs. O espírito que já não gostava delas, né? Porque foi vítima das duas enquanto encarnada, isso que dá para entender ali bem claramente, se aproveitou, né, dessa má condição espiritual delas, em função do hábito de, certo, falar mal dos outros, enfim, da maledicência, né, para então produzir essa série de problemas aí, né, roupas que eram jogadas e de todo lado, aquela coisa toda. Então, realmente é uma lição, né, para todos nós, para que oremos e vigiemos, né? Jesus já dizia isso daí, né? E o que às vezes falta a nós é justamente esse discernimento. Nós falhamos e às vezes não nos damos conta de que estamos falhando. Possivelmente elas achavam que essa maledicência toda não teria qualquer consequência, né? Então, daí vem o espiritismo, né? O espiritismo e até mesmo a literatura mediúnica, por mais falhas que possa possuir aqui e ali, ela nos chama bastante atenção. São várias as obras que chamam a atenção para esses hábitos cotidianos, né? E eu acho isso bastante salutar, porque por vezes nós não ficamos meio sem noção, né? Enfim, ignoramos, achamos que são coisas pequenas e podem não ser tão pequenas quanto nós achamos que sejam, né? Então, nos faz também lembrar dos conselhos de Santo Agostinho, onde ele diz que nós devemos estar sempre atentos e fazer sempre esse exame de consciência para ver efetivamente em que nós estamos, em que nós estamos acertando e principalmente em que nós estamos errando diariamente. Então, é um trabalho que deva ser constante. Vamos aproveitar o tempo restante para ler uma ponderação, né, uma ressalva, contraponto que Kardec faz no item seguinte sobre o tema. Cumpre, todavia, se não
atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Tem um exemplo ecológico aqui, né? Vamos lá. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidades lhe acontecia relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se, então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o do cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infestados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Tá aí, um exemplo até com dose de humor, né? Tá aí. Eu estou rindo aqui porque nós tivemos um caso aqui. Tem um grande amigo aí que participa há muitos anos da reunião, de uma reunião familiar, e ele comprou uma grande propriedade aqui. Aliás, tem duas grandes propriedades. E uma vez ele comentou na reunião: ai, Cláudio, eu estou desanimado. Morre vaca, e morre boi, e morre cavalo, e morre porco. Acho que tem alguma coisa, tem feitiço. E, por acaso, o antigo dono tinha se suicidado na propriedade. Aí vocês imaginam aonde foi a conversa, né? E é interessante que eu estava lendo a Revista Espírita, né? Essa questão aí está na Revista Espírita. E eu apresentei essa questão para ele. Ele ficou meio encafifado comigo, mas passou uns 2 meses. Na reunião, ele falou: olha, Cláudio, pensei muito naquela mensagem que você me passou lá, refleti muito e contratei um engenheiro agrônomo em São Paulo e ele ficou 15 dias na minha propriedade. Quando o cara terminou os 15 dias, ele me apresentou uma lista com mais de 50 problemas que a propriedade tinha, desde os currais muito mal construídos, questão de má alimentação. Ele falou: realmente o negócio é dinheiro, eu vou ter que pôr dinheiro para resolver. Era mais fácil se tivesse espírito, nós tratava aqui, né? Mas realmente teve que gastar muito dinheiro. E chegou a aventar a hipótese de que eram os espíritos que amaldiçoavam o lugar porque o cara tinha se suicidado lá. Então, olha onde a gente chega, tá? A questão é complexa, né? Às vezes você gasta um dinheirão para trazer alguma coisa que vai preservar a tua produção. E aí depois, para o consumidor, vai gerar intoxicação alimentar. É uma coisa no dia de hoje muito complexa, né? Para a qual nós devemos apelar para o estudo, não tem escapatória. É conhecimento, é estudo, é ciência, né, que nos fará desenvolver espiritual e enquanto encarnados aqui neste mundo. Chegou o nosso horário, né, Eric? Exato, então queria agradecer a todos, ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur, queria agradecer a todos aqui que estão comentando. Desculpa se não deu para responder todas as questões. A Ana, a Sheila, o Cláudio. Obrigado a todos. Então, até o próximo estudo. Boa noite a todos.